Imagine um homem envolto em mistério, surgindo das sombras da história bíblica. Um rei, um sacerdote, uma figura enigmática que desafia nossa compreensão. Ele não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem registro de nascimento ou morte. Quem é este ser que abençoa o próprio Abraão, o pai da fé? Seu nome ecoa através dos séculos: Melquisedeque, uma figura que intriga teólogos e estudiosos há milênios. Ele é mais do que apenas um personagem bíblico. Ele é um enigma, um portal para uma compreensão mais profunda dos planos de Deus. Prepare-se para desvendar um dos maiores mistérios da Bíblia. Uma jornada que nos levará a explorar o Antigo Testamento, o livro de Hebreus e as profundezas do simbolismo bíblico. Vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir a verdade sobre Melquisedeque, o sacerdote eterno. Antes de prosseguirmos nessa fascinante investigação, que tal você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho? Assim você não perderá nenhum dos nossos vídeos repletos de revelações bíblicas. Junte-se a nós nesta busca por conhecimento e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos decifrar os segredos da Palavra de Deus. A história de Melquisedeque, portanto, nos transporta para um tempo anterior à lei mosaica, um tempo de aliança direta entre Deus e seus escolhidos. Abraão, o patriarca, o pai da fé, reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque, oferecendo-lhe o dízimo de tudo. Este ato é crucial para entendermos a relevância deste personagem enigmático. O dízimo, um reconhecimento da soberania divina sobre todas as coisas, era oferecido a Melquisedeque não como um mero gesto de cortesia, mas como um reconhecimento de sua posição sacerdotal superior. Quem era esse homem, afinal? A ausência de genealogia, a falta de registro sobre seu nascimento ou morte levanta questões profundas. Ele surge no cenário bíblico de repente, como um raio de luz em meio à escuridão da história antiga, abençoa Abraão e desaparece, deixando um rastro de mistério. A própria Bíblia o descreve como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:3. Esta descrição, encontrada na Epístola aos Hebreus, é fundamental para a compreensão teológica de Melquisedeque. Ele é apresentado como uma figura que prefigura Cristo, um sacerdote eterno, cuja autoridade não deriva de linhagem ou instituição humana, mas diretamente de Deus. Melquisedeque, portanto, transcende a mera figura histórica, elevando-se a um símbolo da realeza e sacerdócio eternos de Cristo. Sua presença no livro de Gênesis, embora breve, ressoa através das páginas da Bíblia, ecoando no Novo Testamento, onde sua figura é exaltada como um prenúncio do Messias. Melquisedeque, o rei de Salém, surge então trazendo pão e vinho. A simbologia aqui é poderosa. Pão e vinho, elementos que séculos depois seriam consagrados por Jesus na última ceia, representando o corpo e o sangue do Messias. Seria Melquisedeque um prenúncio daquele que viria para trazer a verdadeira paz, não apenas para Salém, mas para toda a humanidade, e não para por aí. Melquisedeque não é apenas um rei, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, o El Elyon. Ele reconhece a vitória de Abraão, abençoando-o em nome desse Deus que está acima de todos os deuses. A bênção proferida por Melquisedeque não é uma mera formalidade. Ela é um ato de reconhecimento da aliança de Deus com Abraão, um selo divino sobre a promessa que o Senhor havia feito. Abraão, por sua vez, reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque, entregando-lhe o dízimo de tudo. Este gesto, aparentemente simples, é carregado de significado. Abraão, o pai de uma grande nação, o homem que ouviu a voz de Deus, se submete à autoridade sacerdotal de Melquisedeque.
Ele reconhece que a fonte de suas bênçãos não está apenas em sua coragem ou habilidade, mas na provisão divina manifestada através deste misterioso sacerdote-rei. O dízimo, como ato de gratidão e reconhecimento, sela essa aliança entre Abraão e o Deus Altíssimo, mediada por Melquisedeque. A genealogia, tão crucial para estabelecer a linhagem e a legitimidade, está inexplicavelmente ausente no caso de Melquisedeque. Ele surge no cenário bíblico quase do nada. Um rei sacerdote poderoso e misterioso, sem pai, sem mãe, sem registro de sua linhagem. Uma figura que transcende a compreensão humana tradicional. Essa ausência de genealogia, essa falta de raízes terrenas, levanta questões profundas sobre a natureza de seu sacerdócio e sua própria identidade. A lei mosaica, que viria séculos depois, estabeleceria claramente que o sacerdócio levítico seria hereditário, transmitido de pai para filho dentro da tribo de Levi. Mas Melquisedeque precede a lei, e seu sacerdócio não se encaixa nesse modelo. Ele não deriva sua autoridade de uma linhagem terrena, mas de algo superior, algo divino. Isso coloca Melquisedeque em uma categoria única, um padrão para o sacerdócio eterno que viria em Cristo. A ausência de genealogia, portanto, não é uma omissão acidental. É uma característica essencial que aponta para a singularidade e transcendência de Melquisedeque. Ele não está preso às limitações da herança humana, mas opera em um plano diferente, um plano divino. Ele é um prenúncio, um vislumbre do sacerdócio perfeito e eterno que Jesus Cristo ofereceria, um sacerdócio que não depende de linhagem terrena, mas do poder de uma vida indestrutível. Essa falta de raízes, paradoxalmente, o eleva acima das limitações humanas, tornando-o um símbolo da eternidade. Melquisedeque, portanto, não era apenas um sacerdote, mas um rei, rei de Salém, que significa paz. Uma figura que combina a realeza terrena com a autoridade espiritual. E é crucial notar que Abraão, o pai da fé, reconheceu a superioridade de Melquisedeque ao dar-lhe o dízimo, um ato de submissão e honra. Esse encontro, aparentemente breve, tem implicações profundas. A Escritura enfatiza que Melquisedeque não tem genealogia registrada. Não conhecemos seu pai, sua mãe, nem o início ou o fim de sua vida. Essa ausência de registro genealógico não significa que ele era um ser sobrenatural literal, mas aponta para algo muito maior. Em Hebreus, ele é apresentado como um tipo, uma prefiguração de Cristo, o eterno sumo sacerdote. Imagine a cena. Abraão, vitorioso em batalha, encontra-se com este rei sacerdote misterioso. Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão, por sua vez, reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque ao oferecer-lhe o dízimo. Este ato não apenas honra Melquisedeque, mas também estabelece um princípio espiritual fundamental: o reconhecimento da autoridade divina e a submissão a ela. A bênção de Melquisedeque sobre Abraão é um ponto central, pois demonstra que a promessa divina a Abraão era maior do que qualquer vitória terrena. O Salmo 110, atribuído a Davi, lança ainda mais luz sobre o mistério de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Observem a solenidade desta declaração. É um juramento divino, imutável, eterno. Davi, ungido rei, reconhece uma ordem sacerdotal superior à sua própria, uma ordem que remonta a Melquisedeque. Essa ordem não é levítica, não se baseia na linhagem de Arão. Ela transcende as limitações da genealogia humana. Melquisedeque não herdou seu sacerdócio. Ele o possui inerentemente. E é essa ordem que é eternamente atribuída ao Messias, ao ungido de Deus. Essa conexão estabelecida no Salmo 110 é crucial para entender a natureza do sacerdócio de Jesus.
O Antigo Testamento, portanto, pinta um quadro intrigante. Melquisedeque surge do nada, abençoa o pai da fé, recebe o dízimo real e desaparece nas brumas da história. Mas sua influência ressoa através dos séculos, prenunciando a vinda de um sacerdote eterno, alguém que transcendera as limitações da lei e da linhagem. Ele é uma figura singular, um prenúncio misterioso do Messias, um vislumbre da graça divina que viria. Ele aponta para um reino que não é deste mundo, um sacerdócio que não se baseia em regras terrenas, mas na própria essência divina. A teologia por trás de Melquisedeque é rica e complexa. A ausência de genealogia, como mencionado em Hebreus, não significa que ele literalmente surgiu do nada, mas sim que sua linhagem não é relevante para seu papel sacerdotal. Em vez de herdar seu sacerdócio de antepassados como os levitas, Melquisedeque o possuía por sua própria autoridade divina. Isso aponta para um sacerdócio superior que não depende de vínculos terrenos ou tradições humanas. A bênção que Melquisedeque concede a Abraão é um ato poderoso. Abraão, o pai da fé, reconhece a superioridade de Melquisedeque ao receber sua bênção e lhe dar o dízimo. Este ato demonstra que o sacerdócio de Melquisedeque transcende a aliança abraâmica e é anterior a ela. É um reconhecimento da autoridade divina que reside em Melquisedeque. Mas por que Deus escolheu essa figura misteriosa para abençoar Abraão? Alguns estudiosos sugerem que Melquisedeque representa uma ordem sacerdotal universal e eterna, que prefigura o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele serve como um elo entre o passado e o futuro, apontando para uma nova aliança que seria estabelecida através de Cristo. Melquisedeque, portanto, não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo profético da obra redentora de Deus. Ele é um prenúncio daquele que viria para ser o sumo sacerdote perfeito e eterno. Melquisedeque, então, surge como um prenúncio do próprio Cristo. A tradição cristã o vê não apenas como um rei e sacerdote justo, mas como uma tipologia, uma representação antecipada do sacerdócio eterno de Jesus. Em Hebreus, a comparação é explícita. Melquisedeque não tem genealogia registrada, assim como o sacerdócio de Cristo não deriva da linhagem levítica, mas de um poder superior, eterno e imutável. Essa ausência de genealogia, essa entrada aparentemente abrupta na história bíblica, serve para destacar a singularidade de Melquisedeque. Ele não é um sacerdote por herança, nem por designação humana. Seu sacerdócio é diferente, especial, apontando para algo além do sistema levítico que viria séculos depois. Ele é um vislumbre daquele que transcende as limitações humanas, aquele que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao abençoar Abraão, Melquisedeque demonstra uma superioridade espiritual. O maior abençoa o menor, e Abraão, o pai da fé, recebe a bênção daquele que detém um sacerdócio superior. Esse encontro é um reconhecimento da autoridade divina que reside em Melquisedeque, um reconhecimento que ecoa através dos séculos, ressoando no ministério de Jesus Cristo. Imagine a cena: Abraão, vitorioso na batalha, curvando-se diante desse rei sacerdote, reconhecendo sua autoridade espiritual e oferecendo-lhe o dízimo. Que momento poderoso, que demonstração de fé e reverência, e que prenúncio glorioso do sacerdócio eterno que viria através de Jesus, o Messias. A mensagem de Hebreus, portanto, eleva Melquisedeque a um patamar que transcende a mera figura histórica. Ele se torna um tipo, uma prefiguração de Cristo, o sumo sacerdote eterno. A ausência de genealogia conhecida, o fato de não haver registro de seu nascimento ou morte, são interpretados como símbolos da eternidade do sacerdócio de Cristo. Paulo,
ao escrever aos Hebreus, estava lidando com uma comunidade cristã que ainda mantinha fortes laços com o judaísmo. A tentação de retornar ao sistema levítico, com seus rituais e sacrifícios, era constante. Apresentar Jesus como um sacerdote superior a Arão e a ordem de Melquisedeque como superior à levítica era fundamental para reafirmar a supremacia do sacrifício de Cristo e a suficiência da nova aliança. A superioridade de Melquisedeque sobre Levi é ainda mais enfatizada pelo fato de que Abraão, o pai da nação israelita, pagou dízimos a ele. Levi, sendo descendente de Abraão, também estaria, por assim dizer, pagando dízimos a Melquisedeque. Isso demonstra que o sacerdócio de Melquisedeque era inerentemente superior ao sacerdócio levítico, que derivava sua legitimidade da linhagem de Levi. A bênção proferida por Melquisedeque sobre Abraão também confirma sua superioridade, pois, como diz a Escritura, o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque permanece, portanto, um enigma poderoso, um eco de mistério que ressoa através das páginas da Bíblia. Ao contemplarmos a figura deste rei sacerdote, somos confrontados com a transcendência do ofício sacerdotal e a prefiguração do sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Ele aponta para um reino que está além das linhagens terrestres, um reino celestial onde a justiça e a paz se encontram. Em resumo, vimos que Melquisedeque era mais do que um mero rei. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, cuja origem permanece um mistério envolto em propósito divino. Sua bênção sobre Abraão não foi apenas um ato de cortesia, mas um reconhecimento da promessa de Deus e da fé inabalável do patriarca. A oferta de pão e vinho simboliza a provisão divina e, para muitos, prenuncia o sacrifício redentor de Cristo na Santa Ceia. Ao estudarmos Melquisedeque, somos convidados a aprofundar nossa compreensão do plano redentor de Deus e a maravilhar-nos com a complexidade e beleza das Escrituras. Ele nos lembra que há figuras e eventos na Bíblia que desafiam nossa compreensão limitada e nos apontam para uma realidade maior. E agora, se você se sentiu inspirado por essa jornada através dos mistérios de Melquisedeque, se a sua fé foi fortalecida e o seu entendimento se expandiu, deixe o seu like agora mesmo. Considere se inscrever no canal Sinais e Revelações. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar os segredos e profecias das Escrituras. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser iluminadas pelo conhecimento bíblico. Deixe seu comentário abaixo. Nos diga o que você achou e quais outros temas gostaria de ver explorados. Juntos, podemos descobrir as profundezas da Palavra de Deus e nos preparar para os sinais dos tempos.